Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Valéria, eu sou dona desse canal e eu falo sobre temas como transtorno de personalidade e narcisismo. Se você já gosta desse tema, já curte, comenta e compartilha e me segue para não ficar por fora de nada. Hoje eu vou falar sobre o que? Transtorno de personalidade borderline. O que é, como desencadeia, enfim, eu vou dar uma pincelada aqui para você entender a diferença de um transtorno de narcisismo para o transtorno de borderline. Quem é os borderlines? O que eles fazem, como eles agem, vou explicar tudo aqui pra você. O borderline, gente, ao contrário do narcisista que é 100% razão, ele é 100% emoção. Ele tem as emoções à flor da pele, borbulha as emoções. É um traço que chega a atrapalhar, mas o que desencadeia esse traço na vida dele? Geralmente na primeira infância, na primeira adolescência, essa criança ou esse adolescente ele se sentiu negligenciado emocionalmente, ele pode ter sofrido algum tipo de abuso físico, emocional ou sexual, ou passado por algum trauma muito grande que desencadeou esse lado de liberar apenas as emoções no cérebro. Por conta disso, são pessoas extremamente carentes, são pessoas extremamente fiéis e também são pessoas que ela gosta de agradar a todo custo. Ela se espelha no parceiro ou na parceira ou nas pessoas, é aquela famosa pessoa mais grudenta. Mas por quê? São pessoas que ela precisa do outro para existir. Acho que você entendeu. O borderline, gente, diagnosticado isso, a pessoa ela já começa o tratamento. Com o tratamento adequado e ação medicamentosa que pode ser apenas prescrita pelo psiquiatra, que é somente o psiquiatra que pode dar esse diagnóstico, ele vai começar o tratamento e ação medicamentosa que geralmente envolve antidepressivos e tudo mais. O psiquiatra geralmente ele vai avaliar que tipo, qual é o grau, como que está essa pessoa para intervir com esse tipo de medicamento. Por isso que somente o psiquiatra pode fazer essa prescrição. Tem alguns critérios que devem ser muito bem avaliados para verificar se é um transtorno de personalidade borderline ou um transtorno de personalidade bipolar, porque ainda está tendo muita confusão quando é mal diagnosticado e às vezes a pessoa tem o transtorno bipolar e acabam diagnosticando como borderline e acaba prejudicando mais ainda esse paciente. Então é importante um diagnóstico bem dado para que essa pessoa realmente possa vir a tratar. Mulheres, ela geralmente é a grande maioria, porque as mulheres elas são as que mais procuram ajuda nesse quesito. O borderline, ele pode não procurar ajuda, assim como o narcisista também. Eles têm uma resistência até chegar ao consultório. Por quê? O borderline, o narcisista ele não procura porque ele se sente grandioso, ele acha que ele está certo e ele acha que está todo mundo errado. Ele só vai até uma sessão de terapia, ou procurar um terapeuta, por exemplo, se ele achar que tem algum benefício com aquilo. O border não. O border, ele pode não ir por sentimento de vergonha ou julgamento das pessoas. O borderline, geralmente, por ser 100% emoção, ele pode ser taxado como aquela pessoa dramática, complicada, imprevisível e até mesmo meio fora da caixa, mas não é isso. Quais são os 9 critérios que se deve verificar para que seja diagnosticado o transtorno de personalidade borderline? O primeiro deles, não é nada surpreendente, o medo do abandono, que é um dos aspectos, inclusive, que está atrelado ao medo do isolamento também. Mudança repentina de humor, baixa resistência à crítica, a sensação de vazio, eles relatam sentir um vazio muito grande, por isso que às vezes eles têm atitudes até arriscadas, vários parceiros e tudo mais, por conta de se sentir vazio, então eles arrumam um meio de preencher. Como? Eles ficam muito suscetíveis a vícios, como drogas, sexo, bebida e até vários parceiros. Inclusive, muitos deles relatam ter uma sexualidade arriscada ou sem o uso devido de preservativos e métodos contraceptivos. Tá? O borderline também, ele pode ter hábitos ruins, como não dormir direito, não comer direito, porque ele fica ruminando ali as emoções, isso atrapalha o sono dele. E claro, o borderline, ele também, na mão de um narcisista, por exemplo, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, ele é uma presa, um suprimento muito bom. Então, se você já ficou em dúvida, vai lá, arrasta pro lado e já assiste, que tá lá, tá fixado aqui pra vocês verem. Um tipo comum de borderline é o borderline impulsivo, tá? O borderline impulsivo, geralmente eles são autodestrutivos, eles
tem, né, abuso, uma tendência ao abuso de substâncias entorpecentes ou tóxicas, tem tendência também à automutilação, porque o border acontece o quê? Ele tem acesso de fúria, de raiva normal, ele fica com raiva, fala coisas, aquele geralmente o borderline explosivo, que é aquele que ele fala, que ele pensa, ele fala sem pensar, e nisso ele afasta aquela pessoa dele. E na hora que ele se dá conta que ele volta para a realidade, porque eles relatam o quê? Eu fiquei cego de raiva e a emoção tomou conta. E isso realmente acontece. O borderline, quando ele percebe o que aconteceu, que é quase que instantâneo, ele sente uma culpa muito grande e alguns deles podem até se automutilar, né? Pra meio que sanar aquela culpa que ele está carregando. É quase que instantâneo. Ele tem um sentimento de remorso muito grande dentro dele. Mas o que acontece? Nenhum transtorno pela psiquiatria ou pela medicina tem cura. Neurociência, ela realmente fala que é até no caso uma utopia da gente, né, por enquanto, é acreditar que transtorno tem cura. Mas o borderline, o transtorno de personalidade borderline, ele tem uma remissão. Essa remissão pode acontecer dos 35 aos 55 anos, que é quando aquela pessoa, pelo fato de ser 100% emoção, ela é mais rápido, o acesso dela é mais rápido. Então, se ela tiver o diagnóstico, o tratamento correto e ela estiver realmente fazendo ação medicamentosa de acordo com o que é prescrito pelo psiquiatra, ela vai entendendo o que acontece dentro dela, ela vai trabalhando a maturidade emocional dentro dela e ela realmente pode ajudar a ter uma remissão desse transtorno. Ele praticamente, dos 35 aos 55 anos, muita gente fala, sumiu, eu já fui borderline. Não, aquele transtorno ele continua ali, só que a diferença é que a pessoa aprendeu a lidar com aquilo e com as emoções dela. Então ele realmente dá uma remissão muito significativa dentro dessa idade, tá? O que acontece? Há relatos de pessoas que têm o borderline. Quem que eu posso citar que tem o transtorno de personalidade borderline? A conhecida a Andressa Suraki, por exemplo, ela tem transtorno de personalidade borderline. Tanto que o comportamento dela, você percebe pela fala dela que ela é uma pessoa que ela é muito inteligente, que eles são muito inteligentes. Gente, o borderline, você pode sentar com ele que ele vai saber conversar com você sobre tudo. Enquanto ele não se envolve emocionalmente com você, ele vai ser aquele tipo de pessoa agradável, aquela pessoa geralmente que é muito alegre, que é muito extrovertida, ela vai conversar sobre tudo. Tanto que as maiores atrizes e atores que existem, os que vieram, que foram realmente reconhecidos, são, por exemplo, a Amy Winehouse, a Marilyn Monroe, Madre Teresa de Calcutá também. Há alguns relatos de que ela também poderia ser uma borderline. Porque o borderline, gente, ele é dedicado. Então, se ele for fazer algo, ele vai fazer perfeito, ele vai se dedicar ao máximo, ele vai se doar para aquilo. Então, o que acontece? Tanto que tem pessoas que falam, né? Tal atriz ficou 1 ano vivendo aquele personagem. Por quê? Porque realmente eles vivem aquele personagem. Eles conseguem trazer aquilo para a vida deles, por isso que eles passam aquela emoção. Então, pessoa que é borderline, realmente ela tem isso, tá? Ela traz a emoção para fora com muito mais facilidade. Então, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos a diferença do transtorno de personalidade narcisista para o transtorno de personalidade borderline, tá? Eu vou falar mais em alguns vídeos sobre isso, porque posteriormente eu vou me falar para vocês a diferença do transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade bipolar, tá bom? Se você já gostou, já curte, comenta e compartilha e já me segue para você não ficar por fora de nada. Espero que tenham tido um ótimo ano novo, um bom ano novo a todos e fiquem com Deus.